Vocês sabiam que quando uma pessoa acusa um americano de um crime, engraçado, né? Essa pessoa, se ela prova esse crime, essa pessoa pode ganhar o passaporte americano, ou seja, a cidadania americana. Aí eu deixo a pergunta para você, você acha que tem algum interesse nesse caso? E aí, como é que vão vocês? Hoje o assunto é sério. Precisamos conversar sobre algo que muitos ignoram e alguns nem fazem ideia do que acontece nos bastidores de muitas igrejas fora do Brasil. Diante da fala da cantora Heloísa Rosa, na quebra do seu silêncio, ela deixou claro uma coisa muito importante, que não pode deixar passar batido e muita gente tem medo de falar, que é exatamente o uso indevido do nome de Deus, do nome de obra de Deus, relacionada à estrutura da igreja fora do Brasil, que é usado justamente para fraude. Como assim, Zaio? Sim, fraude imigratória nos Estados Unidos. Você já vai entender como é que é o jogo desse contexto nos Estados Unidos. Antes, deixa o seu like, seu comentário que é importante. Se não é inscrito, se inscreve também, ajuda a divulgar o nosso conteúdo e bora pro vídeo de hoje. Isso mesmo, meus amigos, vamos falar de igrejas sendo abertas apenas no papel, sem comunidade, sem culto, sem missão, sem cumprir o ID, mas que consegue enganar você, principalmente que mora no Brasil e não entende o esquema. Se você não viu a fala da cantora, foi esse momento aqui, ó. Vocês sabiam que quando uma pessoa acusa um americano de um crime, engraçado, né? Essa pessoa, se ela prova esse crime, essa pessoa pode ganhar o passaporte americano, ou seja, a cidadania americana. Aí eu deixo a pergunta para você, você acha que tem algum interesse nesse caso? Ela tentou menosprezar, humilhar a Aline com essa questão. E aí eu fico me perguntando, se uma pessoa está lá fora do Brasil, resolve fazer uma denúncia conforme ela fez, expor a sua filha, você acha mesmo que essa fala da Heloísa Rosa tem algum fundamento, além de se justificar e na tentativa de humilhar a vítima do seu marido? Para você entender com apenas uma conta bancária, eu vou tentar usar aqui uns termos para você entender melhor, apenas com uma conta bancária aberta nos Estados Unidos, ativa, para você entender, cheque que vai e volta, simplesmente para simular um salário. Tudo isso para criar uma aparência de legalidade. Quem lembra dos vídeos passados aí sobre o caso Marcus Grubert, lembra que nós falamos a respeito do pai dele, que é o cara que, né, ajudava, intermediava a abrir igrejas fora do Brasil. Mas essa ideia de abrir uma conta para passar, né, que seria fraude do meu ponto de vista, né? Tudo isso é feito para criar uma ideia de legalidade nos Estados Unidos. Por quê? Porque isso facilita visto religioso, status imigratórios e até benefícios fiscais. Isso não é normal, é perigoso, mas acontece. Enquanto muitos imigrantes enfrentam humilhações, corte nos programas sociais, inclusive a desconfiança das autoridades, muitos pastores, líderes que estão lá, acabam virando especialista em burlar o sistema, usando o nome de Deus como uma espécie de cobertura para o verdadeiro esquema fraudulento. E o mais triste disso, que tem alguns pastores que não concordam, é que suja o nome de igrejas sérias, que fazem um trabalho, né, honesto, enfim, cuidam de famílias que estão lá, que no final das contas serve a comunidade com uma verdadeira intenção. E essa igreja de fachada tem CNPJ, ou seja, é o tal do EIN americano, a ideia de isenção fiscal, carta de ministério com datas retroativas, que isso acontece, mas que no final das contas nem tem uma cadeira, um banco para alguém sentar como igreja, mas que já tem a estrutura para emitir petições de vistos, que é conhecido, deixa eu ver aqui, como R1 e o B4, e
para ativar também o famoso 501. Para quem mora nos Estados Unidos, você vai entender e sabe do que eu estou dizendo aqui. Que esse 501 é conhecido até como a galinha dos ovos dourado para esses pastores. Que é exatamente o sonho de líderes, de alguns líderes que vivem da fé sem prestar contas ao governo. E quando alguém denuncia, geralmente vem, né, o discurso, pronto, é perseguição. Ou é inveja, é o diabo se levantando contra a obra de Deus. Mas e o erro, cara? E a enganação dentro de uma outra nação? O brasileiro, olha, é aquela velha história, né? O brasileiro, meus amigos, é só Deus na causa. Isso se chama corrupção transvestida de ministério pastoral ou ministério de instituições. E isso tem nome, meus amigos. É desvio de propósito e abuso da fé alheia e é até crime federal. E eu tenho mais uma coisa para dizer sobre esse assunto. Nós viemos morar aqui porque eu ia ter a minha filha e o consulado americano no Brasil pediu que a gente viesse para cá, para que ela nascesse aqui, para evitar todo o trâmite no Brasil. Enfim, tivemos uma direção de Deus. Horas, dizer, né, com a boca cheia que o consulado americano incentiva as mulheres a terem filhos, isso é mentira, segundo as informações. Falando no português aqui para você entender, isso é endereço para correspondências. E dependendo da intenção, isso pode sim trazer consequências legais. Que fique claro, igreja nos Estados Unidos é vista como uma empresa de vistos. E desde quando que ministério e igreja virou uma escada para a legalização de viver, né, nos Estados Unidos? No meu ponto de vista, é mais uma forma de usar a fé como moeda de troca. Porque no final o que está em jogo não é somente um visto, tirar a permanência nos Estados Unidos. É o próprio testemunho de você que diz servir a Deus, cara. Resumindo, é uma verdadeira hipocrisia de líderes religiosos que fazem esse tipo de coisa, né? Que acabam usando a fé simplesmente como uma fachada. Aí você me vem e quer que eu entenda que esse tipo de coisa que acontece nos Estados Unidos é normal e que nós somos os perseguidores, porque abrir uma igreja nos Estados Unidos, né, é algo muito fácil, cara. Assim como no Brasil, qualquer um pode abrir uma igreja na Receita Americana, na Receita Federal Americana. E conseguindo esse CNPJ, facilita para, como eu disse, para abrir uma conta num banco, pedindo isenção fiscal e... Pasme vocês, mais uma vez eu repito, isso tudo é feito sem ter uma estrutura, uma igreja física, um templo. E só usam o endereço como uma instituição evangélica, uma instituição religiosa, para fazer essas trambicagens. Porque fazendo isso consegue, né, entrar na Lei 501, que é federal, onde permite até receber doações de empresas e até verbas públicas. Porém, exige com certeza aí satisfação ao governo, prestações de contas, né, ao governo. E que a informação que eu tive que tem muita gente que evita e acaba fraudando, mas estão fazendo missão nos Estados Unidos. E essa igreja, a qual está, né, os pastores envolvidos nesse caso aí, ela usou um ministério anterior que já era registrado para legalizar pastores dentro dessa, ativar, né, esse 501. Ou seja, é um sistema, cara, para ganhar dinheiro. Enquanto isso, aqueles que estão tentando fazer a coisa séria acabam sendo prejudicados por esse tipo de atitude. Isso são práticas ilegais, imorais, para quem se diz igreja missionária, igreja enviada, comunidade cristã. O que essa cantora falou diz respeito aos imigrantes legais e aqueles que estão lá buscando viver a vida correta. E não deixa de ser, né, um preconceito. E a fala dela deixa claro isso. Essa pessoa, se ela prova esse crime, essa pessoa pode ganhar o passaporte americano, ou seja, a cidadania americana. Aí eu deixo a pergunta para você, você acha que tem algum interesse nesse caso? Isso não deixa de ser um preconceito e a fala dela deixa claro isso. Abra o olho, você que ajuda, que mantém ou envia dinheiro para muitos pastores nos Estados Unidos que no fundo estão fazendo uso desse tipo de fraude, tentando manipular o governo, simplesmente para ter benefícios.
Abra o olho, porque às vezes você não está mantendo o missionário lá ou ajudando uma igreja lá. Você simplesmente está ajudando a manter bandidos da fé. Nem tudo que se chama igreja nos Estados Unidos é igreja, nem tudo que se chama ministério é ministério, nem tudo que se diz pastor, líder religioso lá nos Estados Unidos é. Por quê? Porque existe igrejas sendo abertas só no papel, cheques falsos de salário só para justificar o visto, endereços que nem são de templos, pedidos de vistos em nome de ministério que nunca existiram. Enquanto isso, quem faz o certo acaba sofrendo e sendo acusado como perseguidores ainda. E digo para você, isso não é perseguição, é cobrança de responsabilidade. E digo mais, precisa se dar um basta, isso é, chega de transformar a fé em uma ferramenta de fraude. Precisa também dar um basta em fingir que abrir igreja é a nova porta mágica para morar legalmente nos Estados Unidos. Encerro dizendo, chega de gospel corporativo. É coisa linda, né, quando você vê principalmente um artista que está nos Estados Unidos pregando, cantando nas igrejas. Meu amigo, nem tudo que aparenta é o que você está vendo. E saio aqui em defesa de imigrantes que estão lá, que estão legalizados. Eles merecem respeito. E o que eu estou dizendo aqui nesse vídeo não é sobre visto, é sobre verdade. Não é sobre status, é sobre caráter. Ajuda a divulgar esse conteúdo se você chegou até aqui e deixo aqui esse vídeo para você refletir que as coisas, principalmente quem vem de lá ou que foi daqui para lá e volta, não é tudo que aparenta. Os bastidores é mais sujo do que você possa imaginar. Deixa o seu like, seu comentário que é importante. Agradeço a cada um de vocês e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.